o relacionamento abusivo. Será que existem sinais desse tipo de relacionamento? Qual é a diferença do relacionamento abusivo para o relacionamento tóxico? É sobre isso que a gente fala agora no nosso Papo de Quinta. Recebo aqui comigo, né, a psicóloga Marília Nascimento. Bom dia, Marília. Bom dia, Bruna. Bem-vinda. Obrigada. Tava com saudade de você aqui. Eu também, é sempre um prazer. Falar sobre esse assunto, né, que tem sido, inclusive, muito discutido, né, nos últimos tempos, especialmente nas redes sociais. Muito tem se falado sobre isso, né? Marília, existe uma forma de identificar que a pessoa está num relacionamento abusivo? Como é que faz isso, já que envolve sentimento também, Exatamente. né? É sempre bom que esse tema seja muito debatido, porque é um tema muito relevante e ele causa um sofrimento significativo. Então é importante que a gente debata sobre, para ensinar mulheres, principalmente, que são as mais acometidas por esse tipo de relacionamento, como identificar e como reagir diante disso. Sim. Então, há alguns sinais, mas eu queria já alertar que nem todo mundo precisa se enquadrar em todos. Certo. O que é interessante identificar é quando há um sofrimento significativo, quando esse relacionamento ele passa a causar um dano a essa vida da pessoa em vários aspectos. Então, os sinais, eles são, sim, importantes de serem identificados. Mas se eu não me reconheço em todos, eu não posso fechar os olhos para isso. É preciso realmente entender se você está sofrendo com esse relacionamento ou não. Entendi. Muito se fala, né, sobre a questão do homem abusivo e a mulher que está sendo agredida. Existe o contrário também, Marília? Existe o contrário também, mas as mulheres realmente aparecem mais nas estatísticas por uma questão cultural. Então, é claro que quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente dá o alerta para tanto o homem quanto a mulher. Mas as mulheres realmente aparecem mais ali nas estatísticas, são as que mais sofrem com esse problema. Infelizmente, né? Infelizmente. Te convido, Marília, a vir aqui, né, para o nosso telão, porque a nossa produção preparou algumas telas, né, para a gente exemplificar melhor, né, para os nossos telespectadores, o que é que significa cada um desses relacionamentos, né? Começando aqui com o relacionamento abusivo, principais características, né, desses relacionamentos tóxicos. O primeiro friso que tem aí, né, o primeiro destaque, causar mal-estar ao próximo. Exatamente. Isso aí é bem abrangente, né? É bem abrangente. Esse mal-estar ele pode ser em vários aspectos, tanto no aspecto psicológico, que é o que mais aparece e é também muitas vezes o mais sutil. As pessoas têm mais dificuldade de entender o que é um sofrimento psicológico e de que forma ele se manifesta. Um sofrimento também que vai se estender para as outras áreas da vida dessa pessoa. Entendi. Então, é um impacto que ele vai desde o psicológico para o social, para o afetivo, para a autoestima e para tantas outras questões que precisam, sim, ser consideradas. É um mal-estar de maneira geral, Isso, né? de maneira geral. Já dá para identificar, então. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não se percebem nesse contexto. Por quê? O abusador, ele cria uma atmosfera onde você não consegue se reconhecer em meio a esse relacionamento abusivo. Então, por isso que é super difícil a pessoa entender e reconhecer que está vivenciando esse contexto, porque ela tem dificuldade de pensar assim, poxa, mas será que não é amor? Sim. Que a pessoa será que não não é faz diferente, né? A maneira é Isso. diferente dele demonstrar sentimento, algo assim? Isso. Ele faz isso, mas ele é uma pessoa boa? Depois ele vem me dar flores, a gente sempre se resolve. Então, há sempre uma dificuldade da pessoa se reconhecer. Entendi. Isso é super importante ressaltar. Olha só, segundo destaque aqui, né, ó, desvalorizar o parceiro. Exatamente. É o que? É menosprezar, é não admitir que ele está fazendo uma coisa boa. É isso, reconhecer aspectos positivos, por exemplo. São falas como, por exemplo, você não presta pra nada. Se você não ficar comigo, você não arranja mais ninguém. Então, o que você faz, qualquer uma pessoa faz. Tem muita gente aí querendo ficar comigo e você está desperdiçando essa oportunidade. Então, são falas, assim, bem complexas, bem dolorosas mesmo, que a pessoa às vezes justifica. Não, mas eu acho que a pessoa está exaltada. Eu acho que eu aborreci, que eu causei essa situação, então eu mereço. Eu vou relevar e depois a gente conversa, se resolve no outro momento. E a pessoa assume a culpa, então, né? A pessoa está Assume a sendo desvalorizada e ainda assume a culpa. Poxa, mas de Exatamente. fato, né? Eu não sou uma boa pessoa mesmo, nunca vou arrumar ninguém. A culpa é minha, eu que causei.
se a gente está chegando nessa situação, eu tive alguma culpa nesse sentido. Então, é bem comum que o abusador ele exerça sobre a vítima uma pressão psicológica muito significativa. Então, de fato, essa pessoa não só se reconhece, como ela passa a acreditar e validar esse tipo de pensamento. Poxa, ó, terceiro ponto aqui, ofensa, né? Também muito comum. Ofensa é muito comum. E é importante dizer que isso não se apresenta necessariamente no início do relacionamento. Relacionamento abusivo, ele começa muito sutil. Tá. A pessoa vai embutindo essas falas e esses comportamentos ao longo do relacionamento. Então, nem sempre você vai identificar isso aqui de cara. É importante realmente que você esteja atenta. Eu falo principalmente para as mulheres, né? Para poder identificar e agir diante disso. As ofensas, elas são verbais. Nem todo relacionamento abusivo chega às vias de fato, a agressividade, mas existem outros tipos de ofensas que machucam tanto quanto o bater. Sim. Que é a questão da fala, do desmerecer, do desqualificar, do ofender. Isso é bem complicado. Olha só, mais um ponto, não respeitar as necessidades do outro, né? Colocar sempre essas necessidades para baixo. Não, você não precisa disso, não. É tipo o quê, Maria? É tipo, a pessoa que exerce o abuso, o abusador, né? Ele tem a necessidade de ressaltar apenas o seu sentimento. Tá. O que a pessoa está sentindo, não. Eu falo sobre os meus sentimentos, mas a pessoa não ouve, a pessoa não considera, ela não coloca ali numa questão de importância aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. É sempre o eu. O que eu penso, o que eu sinto, as minhas necessidades e as do outro ficam negligenciadas. Entendi. Ó, não prestar atenção ao contrato e regras criadas na relação, ações egoístas e impensadas, atitudes grosseiras e mesquinhas, tudo isso acontece muitas vezes ao mesmo tempo, né? A pessoa nem consegue identificar muito bem, né? A pessoa não consegue identificar e muitas vezes quando um amigo, um parente chega para alertar, essa pessoa tem dificuldade de entender o que está acontecendo com ela. Porque essas atitudes, elas não são claras para a pessoa que está sofrendo o abuso muitas vezes. E quando são, a pessoa que exerce o abuso acaba criando uma situação para que essa pessoa não se veja capaz de sair desse contexto, embora reconheça que está sofrendo. Entendi. Então, há muitas dificuldades, não só para você reconhecer, mas para você encontrar possibilidade de como sair dessa situação. Entendi. Esse homem, né, a gente está citando aqui como maioria, né, abusador, ele permanece com essas características sempre, Marília? Independente do relacionamento, ele vai sendo guiado, é um perfil mesmo? A gente pode dizer que é um ciclo, né? Geralmente há aquela tensão diante de uma situação que o outro não se sente bem, que diz assim, eu não gosto desse tipo de comportamento, depois vem o conflito, depois vem a fase da reconciliação, né? A fase das flores, dos bombons, dos presentes, daquela tentativa de suprir, e depois isso volta para o começo. Né? Geralmente é assim. A pessoa abusiva, ela não é abusiva o tempo inteiro, mas há um padrão de comportamento. E a mulher que pensa assim, poxa, mas ele vai mudar, né? A gente já conversou, tá dando tudo certo agora, a gente tá bem. Ele mudou. Mudou mesmo? Eu gosto de falar que nem todo relacionamento abusivo ele tem conserto, mas você pode mudar a sua postura diante disso. Então eu acredito que é muito mais uma questão de se fortalecer internamente, porque é importante dizer que a pessoa que vivencia esse tipo de relacionamento, enquanto abusada, ela tem uma dificuldade de reconhecer suas qualidades, ela tem uma dificuldade, problemas de autoestima. Sim. E ela tem uma dependência afetiva muito grande em relação ao outro. Verdade. Vamos colocar aqui, ó, mais uma tela, né? Abusivo versus tóxico, porque são dois tipos diferentes, né? Esse excesso de amor, entre aspas, é aquele sentimento de posse? É o sentimento de posse. O excesso de amor também pode ser visto da questão da pessoa que sofre o abuso. Tá. Então, é a pessoa que depende da permanência do outro em sua vida para se sentir valorizada. Então, a gente pode enxergar nessa ótica também. Essa questão aqui é muito comum, né? Ele quer que você mude. Exatamente. Conheceu de um jeito, mas quer que a pessoa mude depois. Exatamente. É aquela fala do tipo, eu acho que você não está se dedicando tanto ao nosso relacionamento. Eu acredito que você poderia agir de tal forma. Mas será que realmente você precisa trabalhar? Sim. Será que isso não vai te afastar de mim? Será que você não vai conhecer outras pessoas? Olha os sinais aí, ó, os alertas, Exatamente. né? Essa roupa não tá muito curta? Esse decote aí, você precisa disso mesmo, Exatamente. Né? Tá atraindo outros olhares, tá me colocando em uma posição de desconforto, e a pessoa vai absorvendo isso e vai se moldando realmente ao que outra pessoa espera. Enquanto a gente está tratando desse assunto aqui, tem gente mandando mensagem para o nosso WhatsApp. Aqui, ó, a pessoa pediu para não falar o nome, então a gente está mantendo, né, preservando a identidade. Eu vivo assim, meu parceiro não ouve nada, ele sempre pensa, né, o que eu falo, o que fazer.
ontem até me bateu porque queria a atenção dele. Me ajuda, tenho um filho, gosto dele, queria mudar ele. Ou, aliás, mudar as atitudes dele. Faço faculdade e até isso ele não aceita. Mas aí nossa telespectadora diz que gosta dele. É uma situação, eu acho que isso aqui é a realidade de muita gente, né? Então a gente consegue aí ajudar outras pessoas através desse depoimento. E aí, o que é que se faz? É realmente uma questão muito complicada, porque o sentimento ele está ali envolvido nessa situação. Então é importante dizer que você vai continuar gostando dessa pessoa muito provavelmente, mas você tem que refletir se as atitudes dessa pessoa se encaixam na sua vida e se isso de fato está te acrescentando. Entendi. Chega um determinado momento em que a gente tem que decidir entre gostar do outro ou gostar mais da gente. Claro que isso é um critério determinante para que você tenha uma relação boa com a pessoa, que você goste mais de você, para você aprender a deixar que a outra pessoa também ame aquilo que você amou primeiro. Entendi. Sem isso, não tem um relacionamento saudável. Então, é preciso que essa pessoa comece a refletir aí de que forma esse amor está repercutindo em sua vida para poder decidir quais as melhores atitudes. O amor, ele pode existir, mas o respeito, ele tem que vir à frente. Vem primeiro, né? Exatamente. Tem mais um depoimento aqui pra gente, ó. Sou do Cidade Verde, Mangabeira 3. Gostaria de relatar. Vivo em um relacionamento de 28 anos. Às vezes, meu companheiro, quando temos alguma discussão, ele fala em tom de ameaça, me dando a entender que pode resolver essa situação, me deixando, né? Como diga, eu trabalho e você não. Ele é uma pessoa muito boa, prestativa, isso me magoa e sinto como para ele não faço nenhuma diferença. Então, na discussão, ele diz, ó, vou deixar você. Eu trabalho e você não. Exatamente. Você vai ficar na mão. É também uma realidade muito comum, né? É uma realidade muito comum e faz parte da pressão psicológica. Essa pessoa começa a elencar os pontos pelos quais você não pode deixá-la. E isso cria aí, reforça a questão da dependência afetiva. Olha, se você decidir me deixar, você tem que considerar outras coisas pelas quais você é dependente de mim. Então, a pessoa se vê aí enfraquecida. A gente consegue perceber também uma questão de autoestima dela. Sim. Ela está precisando trabalhar essa questão para poder se reconhecer como uma mulher de valor. Existem outras páginas além dessa que você está vivendo, mas você precisa abrir mão dessa e talvez seja agora. Vai doer, vai, mas algumas coisas a gente precisa abrir mão para poder encontrar outras questões melhores e mais saudáveis. Perfeito. Marília, obrigada, viu? Mais uma vez, é tão rápido. É tanta coisa que a gente tem para falar sobre esse assunto, né? Especialmente para ajudar essas mulheres, principalmente, né? Mas ajudar nesses relacionamentos também para que a gente não caia em cilada, né? Exatamente. Para que a gente aprenda a compreender a noção de que o amor ele só é doado quando a gente faz isso primeiro, quando a gente começa esse gesto por conta própria, para entender que relacionamento só é bom quando ele é saudável. De outra forma, a gente não pode perpetuá-lo na nossa vida. Espero que a gente possa falar sobre esse assunto mais uma vez por aqui, viu? Com toda certeza. Muito obrigada mais uma vez.